Estamos de volta. O assunto de hoje é como lidar com a oposição. No primeiro bloco, nossos convidados já responderam quais tipos de oposição existem, como neutralizar a oposição e deram alguns exemplos que já aconteceram com eles. Agora, vamos para perguntas que deixamos em aberto. Gabriel, com você novamente, quero tratar a questão de boatos. Como lidar com boatos, com histórias mentirosas, muitas vezes criadas por aquele traíra que você falou no primeiro bloco. Ricardo, o Fernando sabe muito bem, não tem fórmula mágica. Né? A gente não tem, se tivesse, a gente vendia. Né? O boato talvez seja o pior problema da posição que a gente enfrenta dentro dos condomínios. Porque hoje, com as redes sociais, ele viraliza de uma forma muito rápida. Da mesma forma, eu dou o antídoto, que é a minha visão. Primeiro, embora seja muito simpático e ajuda muito na eleição, síndico não deve participar de redes sociais com os condôminos. Porque eu costumo dizer que aquele momento da eleição, a lua de mel passa muito rápido. E aí você tem dentro do teu núcleo de ação opositores que vão colocar boatos e até você desmentir, aquilo já rodou por tudo que é lado. Então a gente lida só com meios oficiais. Então a minha teoria é que o síndico profissional, ou síndico eleito, ou síndico voluntário, ele tem que trabalhar no condomínio com um canal oficial, onde ele divulga as questões oficiais, ele abre um saque para o condômino poder reclamar, mas diretamente para ele. E ele, síndico, vai gerenciar com o corpo diretivo o que vai se divulgar ou não. E não deixar o canal aberto para o próprio opositor fazer levantar um boato, onde ele é obrigado a responder e daquilo vai viralizando. Mas quando existe o boato, vamos dizer que alguém inventa que o síndico comprou uma televisão por R$20 mil, por exemplo. Boatos que a gente... Estou dando um exemplo. Sim. Esse boato deve ser oficialmente esclarecido pelo síndico, no seu entendimento? Se você está dentro de um grupo que levantou isso, sim. Se você não está dentro desse grupo, esses boatos que se disseminam de uma forma mentirosa para prejudicar o síndico, e do mesmo jeito que ele vem, ele vai sozinho. Se você começa a responder no canal oficial uma questão mentirosa que não é oficial, você deu amplitude para ele. Então, muitas vezes, o fato de você ignorar um boato, claro, dependendo... Tem boatos, Ricardo, que dão ações penais. Sim. Né? Calúnia, difamação. E aí tem que fazer um BO. Aí é uma outra história, mas vamos dentro de uma normalidade. Esses boatos, eles sozinhos disseminam. A quadra de futebol está toda esburacada. O condômino desce, olha, vê que não está. Então, ele se torna inócuo. Fernando, já lidou com boatos graves? Na realidade, eu só tive uma insinuação, na realidade, vamos dizer maldosa, mas verbal. Na realidade, nunca tive, graças a Deus, em 16 anos, nunca tive. Só tive uma insinuação maldosa. Falei, nossa, você trocou de carro? Sim, troquei. Eu acho que é um direito meu. Acho que todo síndico já passou por isso. Troquei sim de carro e eu ainda retribuí, falei sim, sua filha também trocou de carro, e o carro da sua filha é muito mais bonito que o meu, e a sua filha foi para a Itália e a minha família também é toda italiana e eu não conheço a Itália. Falei, gostaria de conhecer. Por quê? Alguma coisa contra de eu ter trocado de carro? E não, só o comentário, né? Então percebia-se que o tom, ele deu a entender que você o desviou, tom da conversa, que realmente o carro que eu havia trocado era bem superior ao carro que eu tinha. E eu achei melhor não dar satisfação da forma que eu havia trocado, mas percebia-se que o tom da conversa era justamente num tom... Né? Lógico, não cabia essa pergunta. Não cabia essa pergunta e realmente a quantidade de condomínios que eu havia era muito maior do que anteriormente, mas eu não me achei na obrigação de dar satisfação para um Fernando, cliente. você, por ser um síndico profissional, existe uma oposição natural de moradores que não acham que deve ser pago. Então, por exemplo, a isenção de um condomínio é R$1.000. E aí naquele condomínio paga-se 4, 5 mil por um síndico. Então é 4, 5 vezes a mais do que de custo, que eu não falo que é custo, que é um investimento, né? Porque a médio e longo prazo, entre outros benefícios, vai ter até redução de valores na gestão.
Mas muita gente vem com essa oposição de não preciso do síndico profissional, eu com a isenção eu toco o condomínio algum morador. Você já deve ter se deparado com uma frequência em cima disso. Sim, isso é normal. Então, a gente, muitas vezes, não que a gente usa-se de artifícios, né? Então, quando a gente apresenta uma assembleia, normalmente a gente procura deixar muito claro o nosso custo. Então, a gente deixa claro o nosso custo por unidade, a gente deixa claro o nosso custo total e a gente deixa claro quais são os benefícios do síndico profissional. Então, a gente deixa claro que o nosso valor ele vai se pagar. Por que ele vai se pagar? Com a negociação de contratos e todo aquele... Mas é lógico que no decorrer do nosso contrato, né, que ele por 30 dias de aviso prévio, simplesmente, e toda aquela coisa, a gente vai ter a oposição e sempre a gente vai ter aquela pessoa que vai tentar nos derrubar, né? Sim. Porque ele acha que o síndico morador ele vai fazer o nosso trabalho simplesmente com a isenção. Mas a gente vai continuar tentando mostrar que o nosso trabalho é diferente do deles. Eu me lembrei de uma coisa, uma atitude também que às vezes o síndico, na inocência, toma, é que aquele síndico, aquele candidato que estava concorrendo com você, que queria ser síndico, que é o teu opositor natural, porque ele foi derrotado, você quer se compor e trazer ele para dentro do conselho. Sim. Quer dizer, muitas vezes esse é o maior erro que você tem, porque você trouxe para dentro do conselho o inimigo. Né? Então, então, eu já ouvi muita gente falando sobre isso, que é melhor ter um inimigo perto do que um inimigo... Sim. Eu não compartilho dessa ideia. Eu acho que aquele inimigo, que ele tem um objetivo claro, beneficiar o condomínio, que ele trabalha em função do condomínio, isso tudo bem. Mas aquele opositor natural, e ainda foi derrotado numa assembleia, e você traz o camarada para dentro para trabalhar com você, numa empresa, você traz alguém que você não gosta de trabalhar? Não, eu imagino esse camarada que você está falando, ele sendo, comandando uma assembleia, né? Ele sendo presidente de uma assembleia. Para onde ele vai levar essa assembleia? E o Fernando mencionou as assembleias, muitas vezes o síndico, ele comete o erro de querer resolver essas questões políticas dentro de uma assembleia. A assembleia é para decidir assuntos que interessam ao condomínio. Político você faz separado. Então você faz reuniões com os conselhos, você cria conselhos, você vai neutralizando as oposições, chamando as pessoas para participar. Conselho de segurança, conselho de melhoria do condomínio. Então você vai permeando as pessoas boas dentro do condomínio e você vai aumentando as pessoas que entendem o que você está fazendo. Então a assembleia não é o melhor fórum para você lidar e debater com esse opositor. Então aqui você já deu 2 erros que os síndicos cometem. No seu entendimento, um é trazer o inimigo para perto. Na minha ótica, eu não gosto. E o outro é querer fazer a política na Assembleia e não no dia a dia, né? Exatamente. Tem mais algum que você poderia citar dentro desse contexto? Algum erro do jeito de lidar com essa oposição? Uma grande questão que você levantou, e talvez seja a principal, as pessoas se incomodam com aquilo que o síndico profissional ganha. Esquecem de ver o benefício que ele traz. Então, por exemplo, também entendo que você discutir prestação de contas só uma vez por ano, para esses grandes condomínios, talvez seja um erro. Você deixar essas contas uma vez por mês à disposição dos condôminos para prestar esclarecimento, a despeito de que isso a administradora já deixou no site, já disponibilizou, mas de você explicar para o condômino, não só para o conselho, as contas do dia a dia, também é uma forma de neutralizar aquelas pessoas que não entendem, que você ganha sim os seus R$4.500, R$5.000 por mês, mas olha os benefícios que eu trouxe para o condomínio. Sim. Mostrar o resultado também. Mostrar o resultado. Fernando, quando a oposição é boa, é benéfica? Quando ela te traz, às vezes ela te traz boas opiniões, boas soluções. Muitas vezes você está dentro do problema e você não enxerga o problema. Fiscaliza teus erros, né? Não porque você é um síndico profissional, você enxerga o problema. Muitas vezes, eu sempre falo, né? Às vezes você está acostumado a colocar a caneta naquele lugar e ela está te atrapalhando você digitar, às vezes. Você não enxerga que se você colocar ela um pouquinho mais para a direita, você facilita. Então, muitas vezes ela te traz uma solução, ele te traz uma boa opinião. Legal. Vai mordendo o calcanhar, né? Você vai crescendo, vai te mostrando, apontando teus erros. Às vezes ele te dá uma boa sugestão. Vou pegar o gancho e antes das considerações finais, que o programa passa muito rápido, eu vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência.
A advertência hoje vai para você, síndico, que não sabe lidar com a boa oposição. Você vai ter sempre oposição. E ter ideias opostas às suas são positivas, pois nós só crescemos com pessoas que discordam da gente. Se todo mundo concordar, nós estaremos na mesmice. Então, discordância, oposição de ideias, ela é salutar. Lógico que a oposição gratuita, que simplesmente tem o foco e o objetivo de destruir, de contra qualquer ideia que você tenha, boa ou ruim, aí tem que ser lidado de uma forma diferente. Mas vamos saber separar a boa oposição, a boa ideia contrária e a ideia ruim de pessoas que não querem agregar em nada. Então, saiba lidar com a oposição, porque síndico tem que saber lidar com a oposição, porque sempre a terá. Bom, considerações finais. Gabriel, muito obrigado pela participação mais uma vez. Gostaria de deixar algum recado? Bom, primeiro, de novo, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Eu queria usar uma expressão do Karnal. Para a gente, né, que acrescenta para a gente. Aquele que pensa diferente da gente não é necessariamente nosso inimigo. E já vou emendar num pensamento que eu li um dos maiores intelectuais do século passado, que é o Gilberto Freire, que escreveu em Casa Grande Senzala, no livro Casa Grande Senzala, que ele dizia o seguinte: a nossa casa é o nosso lar, é o nosso hospital, é a nossa escola, é o nosso lazer, é o nosso hospício, é o nosso restaurante. E tudo dele, e tudo que dele nós fizermos. Então, depende muito mais da gente do que dos outros. Fica a dica para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado. Fernando, muito rica a sua participação, agradeço. Gostaria de deixar algum recado final? Eu agradeço a ter nos convidado aqui, né? Muito obrigado, Gabriel. Conheço vocês há muito tempo, muito obrigado por tudo. Realmente é muito interessante esse negócio, né? De a gente estar, né, aprendendo, né, com a oposição dos outros. É sempre muito interessante essas pessoas estarem nos orientando, né, com essas oposições. A gente aprende muito com as pessoas nos orientando, porque é muito gratificante as pessoas estarem indo contra o que a gente acha, porque a gente aprende muito com os nossos próprios erros, né? Porque não é a gente estando muito tempo no mercado que a gente sabe tudo. Porque se a gente achar que a gente não tem mais nada para aprender, eu acho que já está na hora da gente parar, né? Muito obrigado, Fernando. E você que está em casa, não deixe de se inscrever no nosso canal. Fique atento às principais notícias, novidades, entrevistas do segmento condominial. Até o próximo programa.